Good evening. Boa noite. Guys, like he said, my name is Wyatt. Pessoal, como ele disse, my name is Wyatt. And I have been blessed to be here for the past 2.5 years. E eu tive a bênção de estar aqui já há uns 2 anos e meio. And I'm so honored to be speaking tonight. E eu estou muito honrado de estar aqui falando nessa noite. And a little bit about me E algo pequeno sobre mim, um detalhe, is I'm from Kentucky. é que eu sou de Kentucky. That's right. 2 great things about Kentucky. 2 coisas ótimas sobre Kentucky. We got good horses A gente tem bons cavalos and good fried chicken. e bom frango frito. Now, I always try to tell people Eu sempre tento dizer para as pessoas. I've kind of gotten a neutral accent. I think so, at least. Eu tenho assim um sotaque meio neutro. But when I get really excited, Mas quando eu fico muito animado, there's this thing that I call my banjo. tem And- essa coisa que eu chamo de... Essentially, I just go full-on redneck whenever I speak. Essencialmente, eu começo a ter o pescoço mais longo quando eu começo a falar. I would rather much spend a day in a duck blind in Ballard County Bottoms than being in London. Sorry, translation. We'll move on. Vamos continuar. But if you know, you know. Mas se você ouviu, você ouviu. But I had a radical transformation. E eu tive uma transformação radical. I was very much the heathen child. Eu estava no trabalho assim meio escondido. I'm sure that in some churches around my town, Eu servia algumas igrejas na minha cidade. I was probably the prayer point. Eu estava no PowerPoint, no slide. I was definitely the one the grandmas were hoping would come to the Lord. The one that the grandmas would come to would know that I would come to the Lord. They were praying for me. Eu era uma daquelas pessoas que a vovó ora para voltar para o Senhor. And sure enough, that day would come and I had a radical encounter with the Holy Spirit. E o Senhor veio e eu tive um encontro radical com o Espírito Santo. I showed up to church Eu apareci na igreja and on a drunken joke, e numa brincadeira de bêbado, I walked in eu entrei and I had this radical encounter with a love that I can only explain as a perfect father's love. e eu tive esse encontro radical com esse amor, que a única forma que eu consigo explicar é o amor do Pai. And I remember in that moment, E eu lembro que naquele momento I said, God, eu disse: Deus, I don't know you, eu não te conheço, but I never want another day without knowing you. mas eu não quero nem mais um dia sem te conhecer. And anything I do in my life, E tudo que eu fiz na minha vida, I just want it to draw closer to you. eu só quero que o Senhor me traga para mais perto de você. 3 months later, I would quit my job E 3 meses depois eu saí do meu trabalho and I would go to YWAM Kona e eu fui para o YWAM Kona with a word of the Lord com uma palavra de Deus and no idea what I was doing. e sem ideia nenhuma do que eu estava fazendo. And then after that, I did my school of biblical studies, E depois eu fiz a minha escola de estudos bíblicos, where for the first time in my life, onde pela primeira vez na minha vida I was reading this scripture. eu estava lendo as Escrituras. I had been a Christian for 2 years at this point Eu já era cristão por 2 anos, mais ou menos, até esse ponto. and purely gone off the experience of God E eu tive essa experiência pura com o Senhor. and some DTS teachings. E em algumas aulas do DTS. Glory to God. Glória a Deus. And guys, in that time, it was so foundational in my SBS. E esse tempo foi um fundamento para mim. And why I'm so honored to speak about Mark is because it's the first gospel that I read front to back. E a razão pela qual eu estou tão honrado de falar do livro de Marcos é porque foi o primeiro evangelho que eu li. I remember we finished our out loud Eu lembro que a gente finalizou ele em voz alta. and we got done. E a gente estava And acabado. I felt the presence of God. Eu sentia a presença de Deus. And I started weeping E eu comecei a chorar muito. because I had literally been to different continents and preached the gospel. Porque eu estive literalmente em diferentes continentes pregando o evangelho. But this beautiful thing, Mas essa coisa tão linda. I had never sat down Eu nunca tinha sentado for an hour just to read it front to back. por 1 hora só para ler isso. And I remember hearing this whisper, E eu lembro de ter ouvido esse sussurro. now you know me. Agora você me conhece. And I wept for hours. E eu chorei por horas. And ever since then, Mark has had a special place in my heart. E desde então, Marcos tem um lugar especial no meu coração. I like it when it's straightforward. Eu gosto como ele é direto. And we're going to focus on that tonight, E actually. a gente vai focar nisso nessa noite. John Mark starts us off pretty strong. John Mark starts us off pretty strong.
Oh, sorry. No, you're Thank good. you. João Marcos, o autor, ele é muito forte. And to give you a little bit of background on the Gospel of Mark, E para dar um pano de fundo para você desse Evangelho de Marcos, this is traditionally believed to be written by John Mark, é tradicionalmente conhecido, acredita-se que foi escrito por João Marcos, who you might recognize from the book of Acts. que você pode reconhecer no livro de Atos. He's kind of the one of what we call the great divide between Paul and Barnabas, Ele é aquele que a gente conhece famosamente como a divisão entre Paulo e Barnabé, to where they would split up. a razão pela qual eles se separaram. But it's traditionally believed that he is the author of this. Mas tradicionalmente acredita-se que ele escreveu esse livro. Now, it's important to know who he's writing it to, E é importante saber para quem que ele está escrevendo. so that it helps us understand what he's trying to convey. Então, porque isso nos mostra o que ele está tentando passar como mensagem. This is classically believed É classicamente, acredita-se classicamente to be written to a Roman church, que ele escreveu para uma igreja romana, not a church yet at least. não uma igreja como a gente tem hoje. And what he's trying to do is show them that this God that he's telling is now a king E o que ele está tentando dizer é que esse Deus que ele está tentando mostrar como rei and a great savior, e como grande salvador, he's trying to show them that although he died the most humiliating way under Roman rule, ele está tentando mostrar que, embora ele tenha morrido de forma mais humilhante debaixo da lei romana, doesn't take away from his authority, não tira ele da autoridade, his kingdom, o reino dele and his love. e o amor dele. And so whenever we are going through Mark in this series, Então, enquanto a gente estiver indo através de Marcos nessa série, it's important to know this. é importante saber disso. Everybody there? Todo mundo está aqui? Yeah? Awesome. Come on. Amém. Also, Ótimo. say amen. Hallelujah. Também Guys, diga amém. I'm Aleluia. American. I feed off of that, okay? Gente, eu sou americana, eu me alimento disso, tá bom? So let's jump in. Então, vamos lá. We see that in the first chapter, Mark 1, we see through 1 through 11, A gente vê no primeiro capítulo de Marcos, do 1 a 11, the quickest summary of John the Baptist's ministry. um sumário bem pequeno sobre o ministério de João Batista. And this is important E isso é importante, because we don't want to take away how John was making the way, porque a gente não quer excluir o fato de como João estava preparando o caminho, but it helps show the focus that it's not on John, it's on what's coming after John. mas também nos ajuda a focar no fato de que o foco não é o João, mas aquilo que estava por vir. So he's not trying to prove Jesus' lineage or anything like that because they're not Hebrew. Então ele não estava tentando provar a linhagem de Jesus, que Jesus era hebreu. When a king walks into a town, they always have an announcement. Someone's telling them, the king is coming. Quando um rei entra numa cidade, ele sempre tem um anúncio de que aquele rei está entrando na cidade. And he's showing, hey, John was the trumpet blowing. E ele estava mostrando, João era a trombeta sendo tocada. And it's this incredible thing that we see in John 9, verses 11. E é essa coisa incrível que a gente vê em João 9, versículo 11. Verses 9 through 11, yeah. Versículo 9 a 11. In those days, Jesus came from Nazareth of Galilee Nesses dias, o Senhor veio de Nazaré, da Galileia, and was baptized by John in the Jordan. e foi batizado por João no Jordão. And when he came up out of the water, E quando ele saiu da água, immediately imediatamente, he saw the heavens being torn open ele viu o céu se abrindo, and a spirit descending on him like a dove. e o Espírito descendo sobre ele como pomba. And a voice came from heaven, E uma voz veio dos céus: "You are my beloved son. Você é o meu filho amado, With you I am well pleased." no qual eu me comprazo. Come on. Vamos lá. And let's focus on this real quick. E vamos focar nisso de forma rápida. Jesus' triumphant entry Jesus estava na entrada triunfal de Jesus. is as soon as he's dunked underwater, Assim que ele sai da água, John Mark is showing o João Marcos está mostrando that his authority que a autoridade dele is backed by a most high God. é dada pelo mais alto Deus, pelo Todo-Poderoso Deus. Immediately the heavens tore open. Imediatamente os céus se abriram. Immediately God spoke. Imediatamente Deus falou. He didn't wait for Jesus to dry off. Ele não esperou Jesus se secar. No, he immediately did Não, this. imediatamente ele fez isso. And immediately after this, E imediatamente depois disso, Jesus does this incredible thing. Jesus faz algo incrível. He goes through temptation.
Ele passa pela tentação beats temptation, e ele derrota a tentação. and we see that he begins his ministry in verse 14. E a gente vê que ele começa seu ministério no versículo In 14. 14 through 15, he says this. Do 14 ao 15 ele diz assim: Now after John was arrested, Então depois que João foi preso, Jesus came into Galilee, Jesus veio para Galileia, proclaiming the gospel of God proclamando o evangelho de Deus and saying, e dizendo: the time is fulfilled. O tempo se cumpriu, The kingdom of God is at hand. o reino de Deus está próximo. Repent and believe in the gospel. Arrependa-se e creia no The evangelho. gospel directly translated to Romans at that time would have been the good news. O evangelho, essa palavra traduzida para os romanos diretamente significava boas novas. And I think it's so profound to see that one of the first things that we see in this E uma das coisas mais profundas que nós podemos ver nisso is John Mark showing é João Marcos mostrando that the kingdom of God is real and at hand. que o reino de Deus é real e está próximo. Not the king of Caesar, not the Caesar's kingdom or anything like that. Não o reino de César, nada disso. But the Most High God's kingdom is here. Mas o reino do Deus Altíssimo. Now, we also see that immediately after this, he starts recruiting. E a gente vê depois disso que imediatamente ele começa a recrutar. We see that he starts going into verses 16 through 20. We see that he sees Simon and Andrew. A gente vê que dos versículos 16, ele começa a encontrar Pedro e André. And it says, Jesus said to them, E diz, Jesus falou para eles: follow me, Me sigam, and I will make you become fishers of men. e eu farei de vocês pescadores de homens. And immediately, E imediatamente, they left their nets. eles deixaram suas redes. They didn't wait. Eles não esperaram. There was no time to wait. Não tinha tempo para esperar. God's going. Deus está indo. He's going. Ele está indo. And we need to immediately react on that. E a gente precisa imediatamente se envolver nisso. So after this, we see he does the same thing for James and John. E depois disso, a gente vê que ele faz a mesma coisa para Tiago e João. In verses 19 through 20, E nos versículos 19 ao 20, we see this common theme again, a gente vê essa coisa comum, de novo, going along the seaside, andando pela praia, calling out, chamando them hearing, e them hearing. chamando-os. É isso aí. Yeah. Desculpa aí, galera. And immediately, they left everything they were Imediatamente, doing eles deixaram tudo o que eles estavam fazendo to follow para seguir, because there was something happening. porque havia algo acontecendo. Come on. Vamos lá. This is the first chapter. Esse é o primeiro capítulo. John is driving something here. João está dirigindo algo aqui. He's not trying to show the childhood of Jesus Ele não está tentando mostrar a infância de Jesus. because he's trying to convey this message Porque ele está tentando compactar essa mensagem that there was something so like urgent happening that immediately things were happening. de que algo urgente estava acontecendo, algo imediato estava acontecendo. Let's read verses 21 through 28 as he starts immediately going into healings and preaching. A gente vai começar nos versículos 21 ao 28, em que ele começa imediatamente as curas. And they went into Capernaum, E eles foram para Cafarnaum. and immediately on the Sabbath he entered the synagogue E imediatamente no sábado ele entrou na sinagoga and was teaching. e ele estava ensinando. And they were astonished at his teaching, E eles estavam admirados com o seu ensino, for he taught them as one who had authority and not as the scribes. porque ele falava como alguém que tinha autoridade, não como os escribas. And immediately there was one in the synagogue, a man with an unclean spirit. E tinha um homem na sinagoga com o espírito imundo. And he cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? E ele clamou: Que tens você conosco, Jesus de Nazaré? Have you come to destroy us? Você veio para nos destruir? I know who you are, Eu sei quem você é, the Holy One of God." o Santo de Deus. But Jesus rebuked him and said, "Be silent and come out of him." Mas Jesus o repreendeu e disse: Fique calado. And the unclean spirit, E o espírito imundo convulsing him and crying out with a loud voice, começou a convulsionar o homem e a gritar em alta voz. came out of him.
e saiu dele. And they were all amazed. E eles estavam todos admirados. So they questioned among themselves, saying, "What is this? Então eles questionaram entre si, o que é isso? A new teaching with authority. Novo ensino com autoridade. He commands even the unclean spirits and they obey him." Ele até manda nos espíritos imundos e eles obedecem. And at once his fame spread everywhere throughout all of the surrounding region of Galilee. Então a fama dele se espalhou em toda aquela região da Galileia. Guys, I know we don't see it a lot today, Eu sei que a gente não vê muito disso hoje, but we're talking in a culture where pagan worship mas a gente está falando de uma cultura que era pagamento e adoração. was the most important weapon in battle. Era uma cultura pagã e We're seeing that it has no authority to Jesus. a gente via que eles não tinham a mesma autoridade que Jesus. The original audience A audiência original, would have understood that to win a battle in a far-off land, que para vencer uma batalha, you would sacrifice gods to that pagan god. você tinha que sacrificar deuses para aqueles deuses pagãos. Because if you found favor in his eyes, Porque se você encontrasse favor nos olhos dele, he would give you that ability to win in his region. ele te daria uma possibilidade de ganhar naquela So região. what this speaks Então, o que isso fala? is not that Jesus was proclaiming a kingdom, Não é que Jesus estava proclamando um reino but his mere voice alone mas a voz dele só. struck down the enemy. A voz dele estava combatendo o inimigo. Immediately, Imediatamente, we see that it's having a reaction a gente vê que estava tendo uma reação do outro lado. and leaving. E estava saindo. I don't care if you've seen that in person or not. That's truth and that's scripture. Eu não quero saber se você viu isso pessoalmente ou não, mas é uma realidade das Escrituras. We then see in verse 29 immediately again, A gente vê no versículo 28, novamente, imediatamente, Simon and Andrew have Jesus over. que Pedro e André tinham ali Jesus por perto. Simon's mother-in-law is ill with a fever. E a sogra de Pedro estava doente com febre. And what does he do? E o que ele fez? He immediately tells Ele Jesus. imediatamente disse a Jesus. And Jesus goes and heals her. E Jesus foi lá e curou ela. To a degree, he doesn't try to draw it out and says even the words that he says. Ele não estava tentando... The ESV actually just says that he grabbed her by the hand and she was healed. A palavra de Deus diz que ele simplesmente pegou ela pela mão e ela foi curada. There wasn't 5 minutes in between that. E não tinham 5 minutos entre aquilo que aconteceu. Hand touched, A mão foi tocada, healed curada. immediately. Imediatamente. Come on, guys. Vamos lá, pessoal. We see that in verses 40 through 42. A gente vê nos versículos 40 a 42. We see this leper comes to Jesus. A gente vê esse leproso vindo para Jesus. And this is how it reads. E isso é o que a gente pode ler. And a leper came to him, imploring him. E o leproso veio até ele, implorando a ele. Kneeling, said to him, Chegando perto "If you will, you can make me clean." e dizendo, se você quiser, você pode me curar. Moved with pity, E ele, movido de compaixão, he stretched out his hand and touched him, ele estendeu as suas mãos e tocou ele. and said to him, E disse, "I will be clean." eu quero, seja curado. And immediately, E imediatamente, the leprosy left him, a lepra deixou aquele homem. and he was made clean. E ele foi feito puro. So not only is he showing the authority, he's showing the humanity of this king. E ele não está mostrando, então, somente a autoridade, ele está mostrando a humanidade desse rei. This isn't some Caesar that's off in Rome doing his own thing while having a whole bunch of subjects serve him. Ele não era... Yeah, it's good. This isn't a Caesar that's far off having servants serve him. Sorry, guys. Ele não era como César, que estava esperando que no império dele tivesse muitas pessoas para ajudar. He's showing not only is this the most powerful God that even when he speaks, unclean spirits can't come against him. Rather, they recognize his authority and they leave. I need to slow down.
Slow down. You guys agree, right? Amen. Amen. So this isn't just now I gotta think. This isn't a God that is just a mere human, but actually he's having a spiritual authority. Esse não é Deus que é meramente humano. Ele tem autoridade espiritual. But this God who has power that's never been seen before, that's also in human form, Mas esse Deus que tem um poder e autoridade que nunca foi visto antes e que estava em forma humana, is also a king that can be moved. também é um rei que pode ser comovido. Is also a king that you don't have to wait and get maybe one of his assistants. Ele não é um rei que você precisa esperar e ter algum dos seus assistentes te atendendo. This is a king Esse é um rei for the people. para as pessoas. This is a king Esse é um rei that doesn't allow his power to get to his head, que não deixa o poder subir para a cabeça, but to actually do good. mas ele realmente faz o bem. This Esse is a loving king é um rei amoroso who can conquer all. que veio para conquistar tudo. So ultimately what John Mark is doing through all of this Então, o que João Marcos está fazendo através de tudo isso? is saying, yeah, my king suffered the worst death that a Roman could give somebody. Ele está dizendo, sim, o meu rei sofreu a pior morte que o Império Romano poderia dar para alguém. That only amplifies his love. Mas isso apenas amplifica o seu amor. Because my God Porque o meu Deus, allowed you to put him there. ele permitiu que vocês o colocassem The nesse lugar. same one that you are scoffing at O mesmo que vocês estavam cuspindo is the same one that the spirits fear. é aquele mesmo que os espíritos têm Is medo. the same one that leprosy can't make him unclean. É o mesmo que a lepra não pode fazer dele impuro. Is the same one that people would dream of having in battle because of the authority that he has. É o mesmo que as pessoas sonhariam em ter em batalha por causa da autoridade que ele tem. Yet, a mere nobody E ninguém, that society wouldn't even let within a certain like distance from them ele não é alguém que a sociedade manteria uma distância dele. is moved with pity Ele é movido de compaixão. and says, "Be clean." E ele diz, seja purificado. It's not a far off king. Ele não é um rei que está longe. It's a king that's face to face. Ele é um rei de face a face. Come on, isn't he good? Vamos lá, isso não é maravilhoso? Guys, reality check. This is still the same king. Gente, realidade, esse é o mesmo rei. This is the start of a love that has led you here today. Esse é o começo do amor que te trouxe aqui hoje. This is the same love that says, "No, be made new." Esse é o mesmo amor que diz, seja feito novo. This is the same love that says, "I'll pay whatever the bill is. I just want you to go." Esse é o mesmo amor que fala, eu vou pagar a sua conta, não importa quanto seja, só quero que você venha. This is a love that will become like literally the father of anyone. Esse é o amor que literalmente se torna o pai de todo mundo. That will look any sinner in the face. Que ele vai olhar para qualquer pecador no rosto, That asks, "If you will, I'll be clean." que pede, se você quiser, eu posso ser And he purificado. already said, guys, long time ago, "I will be clean." E ele já disse há muito tempo atrás, eu vou ser limpo. He does that on the cross. Ele fez isso na cruz. And he's showing that this powerful kingdom that's coming E ele mostra que esse reino poderoso que está vindo was only amplified because of your actions. foi apenas amplificado por causa das suas ações. Come on. Vamos lá. We then see he immediately goes. A gente não vê, ele imediatamente vai. In chapter 2, verses 1 through 12, No capítulo 2, versículo 1 ao 12. we see that he returns to Capernaum. E a gente vê que ele está retornando para Cafarnaum. A word spread fast that he was home. E a palavra se espalhou rápido de que ele estava em casa. And guys, his popularity, everybody's hearing about this, by the way. It's not that it's happening and then like, oh, the next thing he has to like redo like his, his fame. No, people are following him. Sorry. Então, isso era algo que a gente já ouviu falar. A fama dele estava se espalhando de forma muito rápida, a popularidade dele. And it shows it here of how much actually like the fame that he had. E aqui mostra muito da fama que ele tinha.
In chapter 2, it starts off like this. E o capítulo 2 começa dessa forma. And when he returned to Capernaum after some days, E quando ele retornou para Cafarnaum depois de alguns dias, it was reported that he was at home. foi conhecido das pessoas de que ele estava em casa. And many were gathered together, E muitos se juntaram, so that there was no more room, tanto que não tinha mais espaço, not even at the door. nem mesmo na porta. And he was preaching the word to them. E ele estava pregando a palavra para I eles. promise you it was probably better than tonight. Eu prometo para vocês que com certeza é bem melhor que essa noite. But as he was preaching the word, it says, and they came bringing him a paralytic. E enquanto ele pregava a palavra, a Bíblia diz que trouxeram para ele um paralítico, Carried by 4 men. carregado por 4 homens. And when they could not get near him because of the crowd, E quando eles não conseguiram se aproximar dele por causa da multidão, they removed the roof above him. eles removeram o telhado sobre ele. And when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay. E quando eles fizeram essa entrada no telhado, eles desceram a maca que o paralítico estava deitado. And when Jesus saw their faith, E quando Jesus viu a fé deles, he said to the paralytic, ele disse ao paralítico: "Son, Filho, your sins are forgiven." seus pecados foram perdoados. Now some of the scribes were sitting there, E alguns dos escribas estavam sentados ali, questioning in their hearts, se questionando no coração deles. "Why does this man speak like that? Por que esse homem está falando isso? He is blaspheming. Ele está blasfemando. Who can forgive sins but God alone?" Quem que pode perdoar pecados senão Deus? And immediately, E imediatamente, Jesus, Jesus, perceiving in his spirit percebendo no Espírito that they thus questioned within themselves, que eles estavam questionando no seu coração, said to them, ele disse para eles: "Why do you question these things in your hearts?" Por que vocês estão questionando essas coisas no seu coração? Which is easier to say to the paralytic, O que é mais fácil dizer para o paralítico? "Your sins are forgiven," Seus pecados estão perdoados? or to say, "Rise, take up your bed and walk," Ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda? but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. And he said to the paralytic, "I say to you, rise, pick up your bed and go home." E ele disse ao paralítico: Levanta, toma o teu leito e anda. And he rose, E ele levantou. and immediately E picked up his bed, imediatamente ele pegou seu leito. and went out before them all, E ele saiu na frente de todo mundo ali. so that they all were amazed and glorified God, saying, E eles estavam todos maravilhados e glorificaram ao Senhor, dizendo: "We've never seen anything like this before." A gente nunca viu nada parecido antes. Come on. Vamos lá. Guys, do you remember a time that you were so desperate Gente, vocês conseguem se lembrar de um tempo que vocês já estiveram tão desesperados for a friend por um amigo or a family member, ou um membro da família, saying, "God, just touch them, dizendo: Deus, só toca eles, just heal them"? só cura eles. That's a tough place to be. É um lugar muito duro de estar. But we have a king in heaven that wants to see us. Mas a gente tem um rei nos céus que quer nos ver. That says, "Tear off the roof, however it is. You're desperate and I want you." Que diz: abre o teto, faça qualquer coisa, mas ele quer te ver. Come on. Vamos lá. As I was prepping for tonight, Enquanto eu estava me preparando para essa noite, I was like, "God, what's the common theme here?" eu estava: Deus, o que é a coisa comum daqui? And we see that God uses John Mark, A gente vê Deus usando João Marcos, continuously showing this original audience mostrando continuamente para essa audiência original the authority of Christ, a autoridade de Cristo, the power of Christ. o poder de Cristo. This man that they would have heard stories about and scoffed at. Esse homem que ouviram histórias sobre, This king that said, they would be like, "Oh, you proclaim a king, but yet he died a way that a citizen of Rome can't even die from." que as pessoas poderiam dizer: ele morreu de uma forma que nem mesmo um cidadão de Roma morreria, Because it was so severe, porque foi tão severo and they found it so dishonoring to their own culture. e que eles acharam muito desonroso para a própria cultura. He's showing them that Jesus died the most horrible and shameful death.
Ele está mostrando para eles que Jesus morreu da forma mais horrível e mais humilhante. All the while showing a king Mostrando esse rei. that their Caesar could not, Que César não poderia nor their pagan gods e nem os deuses pagãos poderiam. could do Nenhum deles poderia fazer what he was willing to do. o que ele estava disposto a fazer. To win a battle, Para vencer uma batalha. to set a kingdom Para estabelecer um reino. that wouldn't be just for the Jews, Que não seria só para os judeus, but for the Romans that were reading this letter, mas para os romanos que estavam lendo that essa were carta. scoffing at them. Eles estavam cuspindo, humilhando ele. All the while, God was showing them that he loved them, E em todo esse tempo, Deus estava mostrando que ele os amava. and he is their king. E ele é o rei deles. He is this merciful, loving God Ele é esse Deus misericordioso e amoroso, that comes very lowly, que vem de uma forma muito suave, but rises and takes action immediately. mas que vem e toma uma ação imediatamente. This is the God that we serve. Esse é o Deus que nós servimos. So what does this mean for us? E o que isso significa para nós? Guys, I'm going to go ahead and invite the band up. Eu queria convidar a banda para subir, But as we are like wrapping up this session, mas enquanto a gente está aqui embrulhando e pegando todas essas coisas, oftentimes we'll say, make me like Christ. muitas vezes a gente pode dizer, me faz como Cristo, Make me like Christ. me faça como Cristo. But yet you're called to take action like Christ. Mas você foi chamado para tomar ações como Cristo. And not delayed action either. E não só não demorar para tomar essas ações. You're called to immediately Você foi chamado para to imediatamente go and make disciples. ir e fazer discípulos. You're called to immediately go out Você foi chamado para imediatamente ir and live a life set apart from the world. e viver uma vida separada do mundo. Why? Por quê? Because he immediately did. Porque imediatamente ele fez Because isso. he immediately said, you're worth it. Porque ele imediatamente disse que você era digno. Guys, I was walking down the street earlier this week. Eu estava andando na rua essa semana And I was walking with my friend Joseph. e eu estava andando com meu amigo Joseph And we're processing a situation, and this person walks by. e a gente estava processando uma situação e uma pessoa passou perto. And immediately I felt like I heard the Lord. E imediatamente eu senti que estava ouvindo o Senhor. You need to tell that person that I love them. Você precisa dizer para aquela pessoa que eu amo ela. And yet in that moment, E naquele momento, I started speculating. eu comecei a especular. I started going, oh, but what if I actually don't hear you? E se eu tiver, e eu comecei a pensar, e se eu não And I estiver ouvindo o speculated Senhor? until I couldn't see this person anymore. E eu fiquei especulando até que eu não conseguia mais ver aquela pessoa. And immediately my heart was gripped. E imediatamente meu coração pesou. And I bet everybody in this room has had a moment like that. E eu aposto que todo mundo nesse lugar já teve uma experiência assim. And if I remember having this moment, it's like, oh, if I believe what I believe, E eu comecei a pensar nesse momento, nossa, se eu realmente acreditasse naquilo que eu acredito. but yet this fear of man gripped me. Mas esse medo do homem, This fear of failing, esse temor de falhar me parou. this fear of getting it wrong. Esse medo de fazer errado. Guess what? Adivinha? God didn't tell me to start speculating. Deus não me mandou começar a especular. That fear was not fear of the Lord. Aquele temor não era o temor do Senhor. That fear was a fear of failure. Aquele temor era o medo de falhar. Fear of failure will never bring the kingdom of God. Medo de falhar nunca vai trazer o reino de Deus. Fear of man will never immediately make you go share the gospel. O medo do homem nunca vai fazer você imediatamente compartilhar o evangelho. Only the understanding of a loving king and God Apenas o entendimento de um rei amoroso em Deus that has set you free, que te libertou, killed your sin, que matou o seu so pecado, that you may rise again with him. para que você ressuscitasse com ele. If you truly believe that, Wyatt, Se você acreditar de fato nisso, you would have told her how much I loved her. e Deus me falava, se você tivesse de fato acreditado nisso, você teria dito o quanto eu amava. I'll never see the change that God's promised me if I keep living like that. Eu nunca vou ver as mudanças que o Senhor me prometeu se eu continuar agindo dessa forma. God wants to partner with everybody in this room. Deus quer fazer parceria com todo mundo nesse lugar. He hasn't called you to be a backseat believer.
Ele não chamou você para ser uma pessoa que acredita só sentada na sua cadeira. He hasn't called you to be silent. Ele não te chamou para ficar em silêncio. Yes, some will serve in other ways, Sim, a gente pode servir de outras formas, but what a shame it would be for the gospel to never leave your lips. mas que vergonha seria para o evangelho de ele nunca sair dos seus lábios. How could we believe what we believe and never share it? Como é que a gente pode acreditar no que acredita e guys nunca with me? compartilhar? Vocês estão comigo? So my response tonight Então minha resposta essa noite is I'm going to pray, é que eu vou orar and I'm going to pray that the Spirit would come e eu vou orar para que o Espírito venha and strike our hearts. e quebrante os nossos corações. And guys, I pray. E pessoal, eu oro. I pray for a fear of the Lord, Eu oro para que um temor do Senhor, that your obedience would be pure obedience, de que a sua obediência seja uma obediência pura, without delay, sem demora, because Jesus immediately did this. porque Jesus imediatamente fez isso. And delayed obedience is still disobedience. E a obediência tardia, ela continua sendo uma If desobediência. my mom or dad told me like, oh, go and do this and go and do this, and finally after 3 timeouts, I finally do it, Se a minha mãe e meu pai me pedem para fazer alguma coisa e finalmente depois da terceira vez eu vou fazer, man, that's still disobedience. continua sendo desobediência. And he didn't pay for that. E ele não pagou por isso. He loves you and he wants you. Ele ama você, ele quer você. We can't allow like our time. A gente não pode permitir o nosso tempo. It has to be his. Tem que ser o tempo dele. And so Jesus, Então, Jesus, Holy Spirit, come. Espírito Santo, vem. Father, I pray over everyone's heart here tonight. Pai, eu oro pelo coração de todos que estão aqui essa noite. I pray, God, that you would bring up Eu oro para que o Senhor traga areas where we've delayed, áreas em que nós temos demorado, areas where we've speculated. áreas em que nós temos especulado. Would you put on, God, Senhor, que o Senhor coloque on our hearts nos nossos corações that family member that you've been asking years for us to even just pray for? aquele membro da família que o Senhor tem nos pedido por anos para orar por ele. God, would you immediately put it on our hearts? Deus, coloque imediatamente nos nossos Our friend corações. that we need to reach out to. Nossos amigos que nós precisamos alcançar. Our mom, our dad, our grandparent Nossa mãe, nosso pai, nossos avós. that we've been scared of rejection from. Daqueles que nós temos medo de ser Holy rejeitados. Spirit, give us fear of the Lord. Espírito Santo, nos dê temor do Because you Senhor. love them. Porque o Senhor os ama. You love our friends. O Senhor ama os nossos amigos. You made them. O Senhor os fez. I pray that we wouldn't walk the streets Eu oro para que a gente não ande nas ruas without a fear of the Lord, sem o temor do Senhor. saying, I'm bringing a kingdom. Mas que digamos, nós estamos Use trazendo me, o God. reino. Me usa, Deus. Use me. Me usa. Holy Spirit, Espírito Santo, would you please come, vem. move in this room. Se mova nesse lugar. And God, I just break off any fear of man. E Deus, eu quebro agora todo medo, todo temor do homem. Yeah, I pray any fear of failure. I just rebuke that in the name of Jesus. Eu repreendo todo medo de falhar no nome de Jesus. And any lie that has told you that you're too small or worthless, Toda mentira que tem falado pra você que você é pequeno e que você não tem valor. in the name of Jesus, I rebuke it. No nome de Jesus, eu repreendo isso. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Guys, as we continue in worship, Pessoal, enquanto nós continuamos a allow adoração, the Spirit to minister. permita que o Espírito ministre a você. And I'm even going to go as far as saying, E eu vou continuar dizendo, if you feel on your heart, sente no seu coração, maybe it's to message a friend, talvez de mandar mensagem para o seu amigo, a family member, um membro da família, an old coworker, ou um colega antigo de trabalho, to share that that God has put on your heart, para compartilhar algo que o Senhor colocou no seu coração. I'd rather you have a fear of the Lord to do that now. Eu prefiro que você tenha temor do Senhor de fazer isso agora. Repentance is the physical term. O arrependimento, ela é um termo físico. And so if you do feel that in your heart, Então, se você sente isso no seu coração, just know that you can. saiba que você não You're pode. not going to offend if you just need to send a message on IG to a friend. E que você não vai ofender se você só mandar uma mensagem para o seu amigo.